Direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Rodrigo Caetano e está começando mais um Dinheiro e Sustentabilidade. Ninguém duvida que o capitalismo é o sistema dominante do mundo. Mas o capitalismo como conhecemos hoje é perfeito? Para um grupo cada vez maior de empreendedores, ele precisa ser aprimorado. É a partir dessa conclusão que estão surgindo os chamados negócios sociais e negócios de impacto sociais. Até mesmo grandes companhias estão embarcando nessa tendência. E para falar sobre isso, eu recebo aqui Carla Crippa, gerente de sustentabilidade da Ambev, que recentemente lançou a Água Ama. Todo o lucro do produto é revertido para projetos que aumentem a disponibilidade de água no semiárido brasileiro. Olá, Carla. Olá, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Recebo também Evelyn Giometti, gestora da área corporativa da Yunus Negócios Sociais. A Yunus é uma empresa social fundada pelo Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus. Tudo bom, Evelyn? Tudo bom, Rodrigo? Bem. Está aqui também Cláudio Sasaki, criador da Geek, uma startup que se tornou referência mundial no uso da tecnologia para potencializar a aprendizagem. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem. Bom, começar a nossa conversa com o Cláudio explicando um pouco como é que funciona a Geek e por que é considerado um negócio de impacto social. Bom, a Geek é uma empresa, é uma startup de tecnologia na área de educação e a gente parte do princípio que pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Só que o nosso sistema educacional, primeiro, ele é muito antigo, já tem esse modelo onde o professor dá a mesma aula do mesmo jeito, na mesma sequência, com o mesmo livro para todo mundo. Uhum. É um modelo que não contempla o fato de que, assim, pessoas diferentes, aprendendo de formas diferentes, tendo que se adaptar a esse modelo. Uhum. Então a gente inverteu o processo. Em vez de o aluno ter que se adaptar a esse conteúdo, a essa metodologia, a gente usa a tecnologia para inverter o processo e aí é o conteúdo e a metodologia que se adapta à forma de cada aluno aprender melhor. Uhum. A diferença é que com tecnologia a gente consegue fazer isso em larga escala. Então é como se você tivesse um professor particular ali no seu computador que a cada interação sua, a cada exercício, cada vídeo que você assiste, ele vai capturando essas informações para entender o que funciona melhor para você e ele vai adaptando o seu plano de estudos à medida que faz mais sentido para cada aluno. Uhum. E por que isso é um negócio de impacto social, né? A gente, quando eu me formei na faculdade, a gente tinha que escolher, né? Se você quisesse mudar o mundo, vai trabalhar numa fundação, vai trabalhar numa ONG. Uhum. Você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar numa consultoria, ou num banco, ou numa multinacional. E acho que hoje existe um caminho onde você consegue fazer as duas coisas. Você pode trabalhar num negócio que gere dinheiro e você pode, sim, mudar o mundo. Ganhar dinheiro e mudar o mundo. É isso aí. E a Geek, então, é uma empresa, mas o nosso objetivo, o nosso propósito que nos une é o objetivo de melhorar a educação do país. Legal. Evelyn, a Yunus também é uma empresa social, não é uma ONG, né, como vocês colocam. E explica um pouquinho da Yunus, fundada por Mohamed Yunus, Prêmio Nobel da Paz, né? Perfeito. Então, como você falou, somos uma empresa que foi fundada pelo professor Mohamed Yunus, com mais duas ex-consultoras da BCG, da Alemanha. Então, ela foi fundada há 8 anos atrás fora do Brasil e há 4 anos atrás aqui no Brasil. A gente também começou num modelo quase de startup também, e hoje é uma empresa que existe, então, no Brasil e em diversos outros países do mundo, como Haiti, Uganda, Índia, Colômbia, e o nosso objetivo de existir, assim, a nossa missão é fomentar a construção de negócios sociais, seja por empreendedores ou seja por grandes empresas. Negócios sociais. Aí há uma pequena diferença entre negócio de impacto social e negócios sociais. Perfeito. A nossa visão, né, a visão Yunus de negócios sociais, ela segue alguns princípios, falando um pouco dos 3 principais, né? O primeiro é que o negócio ele surge
para resolver um problema social. Então, como o Cláudio estava colocando, né, resolver, por exemplo, no caso da Geek, educação, mas ele nasce com uma lógica de negócio. Então, ele nasce para resolver um problema social, mas com uma lógica de negócio. E o que isso significa? Que ele tem que buscar a sua própria sustentabilidade financeira e, eventualmente, à medida que ele gera o lucro, esse lucro ele é 100% reinvestido no próprio negócio. É aí que se diferencia a ideia do que é um negócio social e um negócio de impacto, né? O Cláudio depois pode explicar um pouco mais que o modelo da Geek segue um pouco mais o modelo de impacto, mas, enfim, os dois buscam a solução de problemas sociais. A diferença está um pouco no que, em como se enxerga o lucro gerado por aquele negócio. Legal. Carla, a Ambev é um ícone do capitalismo. Acho que no Brasil não tem um ícone maior do capitalismo do que a Ambev. Mesmo assim, está investindo fortemente nessa área de negócios sociais. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse produto novo que é a AMA e por que a Ambev está interessada nessa tendência. Legal, Rodrigo. A Ambev é uma empresa de bebidas. A gente faz cerveja, refrigerante, suco. Então, assim, a gente sabe a importância que tem a água para o nosso negócio e para as pessoas. E aí a gente viu que, ao mesmo tempo que a gente é uma empresa de bebidas, a gente tem no Brasil, pouca gente sabe disso, mas mais ou menos 35 milhões de pessoas, brasileiros, que moram aqui e que não têm acesso à água potável. Então elas não têm água para beber. E é uma coisa um pouco contraditória, porque a gente entende de fazer bebida e da importância da água para o nosso negócio e na vida das pessoas, e a gente tinha essa realidade de tanto brasileiro assim que não tinha água para beber. Então a nossa ideia foi, como é que a gente pode usar a nossa estrutura, nossa capilaridade, que a gente está presente aí no Brasil inteiro, por um bom motivo, né? Para levar, de alguma forma, esse acesso à água potável para as pessoas. Então, usando o que a gente tem de melhor, nossa distribuição, nosso sistema de vendas, enfim, todo esse nosso esforço como empresa, como grande empresa, nossa presença no Brasil para poder ajudar as pessoas. E a AMA, o lucro que vocês têm com é uma água mineral, né? Engarrafada. Isso. E o lucro vocês revertem a projetos que ajudam o semiárido. Exatamente. A AMA é uma água mineral, é uma garrafinha de 500 ml, água mineral natural. E a gente trabalha no modelo do Yunus de negócio social. Então, é um negócio que reverte 100% do seu lucro para projetos que levam água potável para quem não tem. Então, a gente reverte esse lucro para, por exemplo, aí a solução depende da cidade específica, mas a gente já fez projetos, já tem sistemas operando em 3 comunidades no Ceará, rurais, e aí o que a gente fez? Viabilizou a perfuração de poços profundos, para captar a água de lugares subterrâneos e aí usando o sistema de distribuição para levar até a casa das pessoas. Um modelo sustentável que é revertido para a própria comunidade, que se empodera também porque é ela que faz a gestão depois desse sistema. Então realmente, não é eu dar o dinheiro na mão das pessoas, mas sim eu levar projetos de acesso à água potável para que eles possam ter água para suas vidas inteiras. E como é que você cria um negócio que abrace todas essas complexidades do capitalismo, né? Você precisa ganhar dinheiro. Sem dinheiro, sem lucro, você não faz nada. Você quebra, né? Como é que é? Como é que você desenvolve esse projeto? Então, para nós, assim, no começo, porque, imagina, quando a gente começou a Geek, não existia um produto parecido no mundo que a gente pudesse se inspirar. Porque para nós o desafio no começo era conseguir tangibilizar num produto uma inteligência que primeiro conseguisse identificar como cada pessoa aprende melhor. Depois, o jeito que uma pessoa aprende matemática pode ser completamente diferente do jeito que ela aprende português ou história ou inglês ou qualquer outra coisa. E terceiro, não é porque a pessoa aprende de um jeito hoje que ela sempre vai aprender dessa forma, né? As pessoas, elas são dinâmicas e complexas. Então, conseguir tangibilizar isso num produto era de uma complexidade tremenda. Então, o tipo de pessoa que a gente tinha que atrair, que pudesse ter condições de materializar isso num produto, eram assim, pessoas que a gente que tem oportunidades em qualquer lugar do mundo, literalmente. Então, para nós foi um desafio de equilibrar esse propósito, uma clareza do que é que a gente está tentando fazer e ter condições de oferecer um pacote que fosse competitivo
para que essas pessoas pudessem vir trabalhar na Geek, porque a gente compete com engenheiros com Google, com Microsoft, com Apple, com Amazon, que tem ofertas provavelmente ganhando muito mais dinheiro do que a gente na Geek pode pagar em qualquer lugar do mundo. Então essa combinação de um pacote que ela não pense em ficar 1 ano, 2 anos na Geek, mas que ela possa ver na Geek uma oportunidade dela realizar o seu propósito e também, ao mesmo tempo, ter condições de constituir sua família, de conseguir os bens materiais que ela quer, foi o modelo que a gente encontrou para conseguir criar esse time de altíssima qualidade. E o impacto, no caso, é o próprio produto. O impacto é o próprio produto. É assim, dentro, o próprio negócio é construído, o nosso objetivo é esse impacto social, é conseguir melhorar a educação. Então o negócio é construído em cima do impacto, e ele tem que se sustentar e tem que crescer com o recurso que ele gera. Agora, no caso, por exemplo, da Yunus, os negócios que vocês apoiam, é basicamente você botar uma gestão melhor a ONGs e esse tipo de coisa, ou não? Existe uma complexidade maior nessa criação de um negócio social? Não, perfeito. Na verdade, o principal público... Existem 2 caminhos, né, da construção de negócios sociais, como eu mencionei no começo, a figura de um empreendedor ou a figura de uma grande empresa. ONGs, eventualmente, dá para fazer essa transição também de um modelo filantrópico para um modelo de negócio, mas aonde a gente está mais focado é realmente no empreendedor e na empresa. E aonde que, indo também para a sua outra pergunta, né, quais os desafios, como é que isso é construído, é revertido? Acho que, primeiro, quebrando paradigmas de que, pelo fato de você estar resolvendo um problema social, as pessoas que trabalham nesse negócio precisam ser remuneradas como o mercado remunera. Você precisa ouvir as pessoas que vão ser impactadas pelo seu negócio, como você ouve o seu consumidor tradicional. Então você precisa, sim, ter um processo de escuta, de pesquisa, de avaliação de mercado, como você faz com os produtos ou serviços tradicionais. Então, eu diria que é basicamente você quebrar um paradigma de que porque você está fazendo algo bom para a sociedade ou que vai resolver um problema, você não pode abandonar princípios que são importantes no seu negócio tradicional também, como remuneração, como o respeito e a escuta a quem vai consumir ali o produto final. E aí, acho que o interessante é também entender um pouco qual é a diferença de uma grande empresa construir o seu negócio social para um empreendedor. No final das contas, o objetivo final é o mesmo, ter um negócio que pare de pé e que resolva um problema social. A empresa, ela faz uma reflexão de qual é a vocação que ela tem, o que ela sabe fazer, o que ela sabe fazer bem e como que isso pode estar a serviço da resolução de um problema social. Então, como a Carla estava comentando no caso de AMA, né, teve uma reflexão, o que a Ambev sabe fazer, o que ela é boa e como então colocar isso a serviço dentro de um modelo de negócio social. Então, para a empresa existe essa reflexão. Para o empreendedor, na verdade, é o contrário, assim, ele já tem a paixão, ele já tem né, a vocação, já sabe o que, muitas vezes tem uma história pessoal do porquê ele quer criar aquele negócio. O que muitas vezes não tem é o olhar de negócio, que a empresa tem. Então eu diria que chega no mesmo lugar, o processo de construção e realmente de colocar de pé, ele é um pouco diferente. E muitos paradigmas foram quebrados dentro da Ambev para trazer esse negócio social? A gente brinca, tem várias pessoas que perguntam, né? Foi muito difícil, como é que foi? E foi fácil, assim, foi fácil até demais. Eu já contei isso em outra oportunidade, que a gente tinha preparado uma apresentação super extensa para o nosso CEO, nosso presidente, para convencê-lo de que a Água Ama a gente tinha que fazer, que era um negócio que a gente acreditava, etc. E no 3º minuto da apresentação, ali no corredor da empresa mesmo, ele nos interrompeu e falou, olha, já está aprovado, eu acredito nisso, tem que fazer a coisa certa ser feita. Então, assim, não foi uma coisa muito difícil, não. A minha história para contar de convencimento, ela foi fácil, não foi muito complicada, não. Agora, isso se deve também como a Evelyn colocou, a Ambev nota que para o negócio dela existem
questões sociais, questões ambientais que precisam ser resolvidas. A água, pra gente, assim, é a nossa principal matéria-prima. Então, a gente já, 20 anos, mais de 20 anos, a gente gerencia muito bem a questão da água. Então, questões mais internas nossas, né, de redução de consumo de água. A gente reduziu nos últimos 13 anos, mais ou menos, 40% do consumo de água. Então, uma questão muito interna de eficiência. E aí, há 6 anos atrás, a gente já tinha dado um passo além, né, saído um pouco dos nossos muros, para fazer projetos de conservação de bacias hidrográficas, em parceria com ONGs, em parceria com outros agentes e stakeholders dessa área. Então, a gente já estava nessa questão de o cuidado da água como recurso natural. Com AMA, a história é um pouco diferente, porque não é a questão tanto do impacto da água no nosso negócio, mas sim a questão de como é que eu uso a minha estrutura para também ajudar a resolver um problema social. Como é que eu uso o que eu faço de melhor em prol da resolução desse problema. Então, foi uma mentalidade muito do que a Evelyn falou mesmo, de utilizar a empresa como um canal para essa resolução. Entendi. Agora, tem entre os vários stakeholders, tem um que é fundamental, o investidor, né? Como é que você atende o investidor? Bom, no caso particular da GIC, talvez tenha sido talvez seja o mais importante na nossa estratégia, porque se a gente não tivesse um grupo de investidores 100% alinhado com o negócio com um propósito social, provavelmente a gente teria desalinhamentos, porque no dia a dia as decisões que você tem que tomar é muito importante, né? Qual é o objetivo final de cada um que está ali. Então, eu acho que a gente teve assim sempre muito cuidado em realmente entender quem era esse investidor, qual é a visão dele para o que a gente está construindo, e mais importante como investidor, se o investimento que ele tá fazendo é paciente e alinhado com o tempo que se leva para gerar uma mudança em educação, por exemplo, que é muito longo. Tá. É um setor conservador, são ciclos longos, o ciclo de venda é longo, o ciclo de aquisição é longo, o ciclo de engajamento é longo e o de resultado também. Então, no processo nosso de buscar investidores para a GIC, essa preocupação de realmente se eram pessoas ou grupos alinhados com o que a gente estava construindo, acho que foi o mais importante. Quantos investidores vocês têm hoje? Então hoje a gente tem um grupo de 6 investidores, né? Todos eles é uma combinação de indivíduos e de fundos, mas todos eles são considerados investidores de impacto. São investidores que têm, obviamente, o capital, têm acho que a visão de que o que a gente está buscando realmente é impacto social e a paciência e o entendimento de que essas coisas realmente levam tempo para acontecer. Entendi. Como é que a Yunus financia esses projetos? A Yunus, ela tem um fundo global de investimento, então a gente faz a própria captação com os investidores e gerencia esse fundo global que vai para negócios, projetos no mundo inteiro. O que é importante só entender da lógica de como o nosso fundo e como o nosso modelo de investimento funciona. Como a gente estava falando há um tempo atrás, 100% do lucro das empresas que a gente investe, ele é reinvestido no próprio negócio. O que isso significa? Que o investidor, ele não tem um ganho de capital mesmo, não gera dividendo. Então, o que está por trás? A nossa captação, ela vem de um bolso filantrópico, que a gente chama. Então, esse capital filantrópico é um capital hoje super abundante no Brasil e no mundo, o que não significa que é fácil de captar, claro. Mas, então, o nosso argumento é, ao invés de você fazer uma doação em que no momento que você doa esse dinheiro não volta mais, no negócio social, quando você investe, a empresa, o empreendedor tem o compromisso de retornar, de pagar o investimento feito. E aí, uma vez que isso é feito, o lucro gerado no próprio negócio, ele é reinvestido no mesmo, enfim, no mesmo problema social. Que o investidor tem aí é um retorno mais baseado na filantropia, mas ele tem certeza que aquele dinheiro que ele colocou vai sustentar um projeto
ad eterno. Perfeito, assim, sendo mais concreta, hoje se eu estou acostumada a doar R$100 para um projeto filantrópico, eu dou todo mês esses R$100. Se eu investir num negócio social esses mesmos R$100, o que vai acontecer? Eu vou investir R$100, eu vou daqui um tempo, como o Cláudio estava falando, ele é um capital mais paciente, então daqui um tempo eu recebo de volta esses R$100 e eu posso investir em novos negócios. Então ele é um dinheiro que se mantém circulante. Ele não é um dinheiro que, enfim, é doado e você não tem mais retorno. Ele se multiplica, exato. Dentro da visão da filantropia, ele é um dinheiro que se multiplica. Entendi. Nós vamos fazer um intervalo de 2 minutos e a gente já volta. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra, para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. Estamos de volta com Dinheiro e Sustentabilidade, falando de negócios sociais e negócios de impacto social. Agora, o que fica, eu acho que como uma dúvida ou um pensamento, por exemplo, uma empresa como a Ambev, ela pode no futuro se tornar uma empresa que toda a sua atuação seja de impacto social? É uma pergunta interessante, né? Acho que se a gente pensar em um case de sucesso com a Água Ama, quem sabe isso daí se multiplica para outros produtos também. Mas acho que, até indo na linha da questão do investimento que a gente estava falando, né? Um negócio social, ele mede o retorno do investimento pelo impacto que ele gera na sociedade. Então, no caso da Água Ama, tem um site até que a gente mostra isso com total transparência para o próprio consumidor, que é aguaama.com.br, que tem um lucrômetro rodando. E aí, quanto mais água é vendida, mais o lucrômetro gira e mais pessoas são impactadas. Então, olha que legal, né? É um case, um business case que fecha sozinho, no sentido de que ele gera lucro, ele não é filantrópico no aspecto de ser sem fins lucrativos, ele gera lucro, só que esse lucro reverte para resolver o problema social. Então, é um investimento diferente, é uma visão diferente da realidade que a gente tem hoje. Agora, talvez não com esse modelo específico, mas essa ideia de que, olha, a minha atuação tem que gerar um impacto positivo na sociedade, apesar de eu ganhar dinheiro com isso, isso pode se mover para o resto da empresa, né? Totalmente. Acho que a gente está em 2017, né? O investidor, quem trabalha lá, o consumidor, todo mundo está preocupado com
com o impacto que é gerado pelas empresas. Então, as empresas, elas têm hoje essa responsabilidade de gerar um impacto positivo, não neutro em relação às suas atuações. Então, a nossa vontade é essa, é aumentar cada vez mais o impacto positivo que a gente gera. Uhum. Agora, interessante, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre esse formato de financiamento social. E eu queria que você explicasse um pouquinho a ideia da Yunus de como manter esse capital sempre na sociedade, em prol da sociedade, né? Perfeito. A gente estava explicando aqui um pouco, né, para o Cláudio, o porquê que para a gente é tão importante a história do lucro ser 100% reinvestido no próprio negócio, né? Tem dois principais motivos. O primeiro é que se o negócio social que recebeu um investimento, ele é tão bom que consegue se manter de pé a ponto de gerar impacto e lucro, por que não esse lucro gerado para esse negócio voltar para o próprio negócio e aumentar a sua capacidade de impacto e, ao mesmo tempo, manter esse capital circulante na sociedade. E não, enfim, eventualmente ir para os acionistas, fazer com que esse capital fique concentrado na mão de menos pessoas, mas sim fazer com que esse lucro gerado pelo negócio volte para a sociedade para gerar ainda mais impacto. Uma forma de distribuição do capital, mas Perfeito. que não seja baseada apenas no dar. Exato. Mas é no construir um ciclo. Perfeito. É isso e a replicabilidade da solução que aquele negócio social está propondo. E quanto mais eu replicar um negócio social de sucesso que gera impacto, mais impacto eu vou gerar. Então, são os dois objetivos. Uhum. Mas, Cláudio, esse impacto, a GIC já conseguiu, inclusive, mensurar especificamente o impacto que ela causa nos alunos, né? Claro, assim, para nós de novo, é fundamental que a gente meça o impacto daquilo que a gente está fazendo, né? Porque a tecnologia, simplesmente pelo fato de ser tecnologia, não quer dizer que vai ser melhor, pelo contrário, pode ser pior se não for bem usada. Então, a gente vem medindo de forma muito constante, e até a gente estava comentando aqui, a gente fez um estudo com o Instituto Metasociais, né? No ano passado. A gente olhou mais ou menos 145 mil alunos dos mais ou menos 5 milhões de alunos que a gente teve no ano passado. E dois dados para nós foram muito importantes. O primeiro deles é que quando a gente olhou o impacto no nível de aprendizagem desses alunos ao longo do ano, alunos que estudaram com as nossas soluções, alunos que não estudaram com as nossas soluções, na média, o ganho de proficiência foi mais ou menos de 75 pontos na escala Enem. E só para te dar uma ideia do que isso significa, hoje o gap entre alunos de escolas públicas e escolas particulares no Brasil é por volta de 70 pontos. Então, você vê como para nós é importantíssimo mensurar o impacto que a gente conseguiu ter no nível de aprendizagem dos alunos ao usar a nossa plataforma. E é significativo, porque a gente consegue recuperar parte do tempo perdido ao longo da vida escolar do aluno com uma atuação muito focada. Eu acho que esse foi o primeiro dado. O segundo dado importantíssimo para nós também, a gente trabalha muito com o conceito de personalização, né, de que cada aluno é diferente e que você tratar eles da mesma forma, na nossa visão, é um sistema educacional muito injusto. Sim. Então, o que a gente viu é que alunos que estudam com um plano de estudos que é igual para todo mundo, versus o aluno que estuda seguindo os nossos algoritmos de recomendação do que é melhor para ele ver na sequência, o ganho de proficiência ao longo de um ano foi da magnitude de 5 vezes. O que eu quero dizer com isso? O aluno que tem um plano de estudo personalizado tem um aumento em proficiência 5 vezes maior do que o aluno que segue um plano de estudos que é igual para todo mundo. É muito. É muito. Muito. É muito. Agora, isso é importante, o impacto que isso causa para a sociedade é muito maior, porque nós estamos falando de alunos que saem melhor preparados, quando chegarem no mercado de trabalho, vão estar também melhor preparados, e para a empresa significa menos treinamento, menos custo, né, menos erro, mais eficiência. Não, sem dúvida. E assim, a gente às vezes não para pensar, mas
a gente mora num país em que mais ou menos metade dos alunos que começam o ensino médio no Brasil não terminam. Por N motivos. No caso dos meninos, a maioria porque tem que trabalhar, e no caso das meninas, a grande causa é gravidez precoce. E segundo, né, que é um dado super alarmante, que é desses que terminam, mais ou menos 10% é que tem um mínimo de proficiência desejável em português e matemática. Ou seja, a gente tem um problema educacional gigante, o sistema educacional do Brasil, ele está falhando com os alunos não estão aprendendo, e se a gente não faz alguma coisa já, não é na próxima geração já para melhorar, a economia como um todo sofre os impactos de uma forma muito direta. A gente vê muitos casos de alunos que saem, assim, em tese, terminam o ensino médio, mas você não consegue entender quando eles escrevem uma redação. Sim. São praticamente analfabetos, mas eles terminaram o ensino médio. Entendi. Agora, isso a gente pode dizer que é um novo tipo de capitalismo? Uma evolução do capitalismo? O que vocês... Acho que pode ser interessante, sim, essa visão, né, de evolução. Eu acho que a gente caminhando aí, a gente tem, por exemplo, a ONU, né, lançando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, provocando as empresas privadas a também fazerem a sua contribuição. Eu acho que é uma mudança do jeito de pensar, assim, de postura, de posicionamento das empresas, de compromisso, né, com essas mudanças. Eu acho que sim, acho que pode ser visto dessa forma. Evelyn, você acha que nós vamos abraçar esse novo capitalismo? Eu concordo, assim, eu acho que pensando no caso das empresas, a gente tem empresas que têm faturamentos de países, né, e que têm números de funcionários de cidades. Então, se a gente quer transformar a realidade que a gente vive hoje, a gente precisa das empresas embarcando num novo modelo para a resolução desses problemas. Mas também pensando que para as empresas, a minha opinião é que é uma questão de sobrevivência, também para os negócios tradicionais, abraçar o modelo de negócios sociais, porque como já foi falado aqui até pela própria Carla, assim, estamos em 2017 e as pessoas estão vivendo nessa nova lógica em que elas buscam, sim, um significado, seja no seu trabalho. Então, se você trabalha numa grande empresa, o orgulho que você tem e a motivação que você tem de estar envolvido em um negócio que legitimamente, genuinamente está gerando impacto, isso do lado do trabalhador, mas também do lado do consumidor, assim, né? As pessoas cada vez mais estão buscando significado na forma como vivem, na forma como trabalham e na forma como consomem. Cláudio, inclusive você tem um histórico no mercado, né, mercado financeiro. Né? Eu trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro, né? Eu era vice-presidente num banco de investimentos. Então eu vivi esse outro lado e acho que para mim a Geek foi a materialização de talvez um despertar mesmo, sabe? De que eu não só acho que é uma evolução que vai acontecer, mas eu acho que ela tem que acontecer. Porque assim, a gente não pode estar satisfeito com um país onde existe esse nível de desigualdade. Sim. Sabe, onde a gente se sente seguro quando você tem um carro blindado, ou quando você tem uma segurança contínua na porta da tua casa. Sabe, o que adianta eu, como empresário, me satisfazer em gerar empregos, quando eu poderia fazer muito mais pelas pessoas que estão ali. Eu, como cidadão, usar os meus talentos, as oportunidades que eu tive, o conhecimento que eu adquiri, para fazer alguma coisa não só por mim, mas por outros, porque a gente vive nesse país, sabe? Sim. Nossos filhos vivem nesse país, os nossos amigos. E assim, é uma visão muito limitada, eu acho, achar que só o fato de eu gerar emprego já eu estou ajudando o país. Eu acho que a gente pode e deveria fazer muito mais, porque eu acho que não adianta a gente esperar um governo altruísta se a gente não é altruísta no nosso modo de agir.
e vice-versa. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. E o governo reflete a sociedade. Sem dúvida. Né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Karnal e ele, assim, não sei se é exatamente essas palavras, mas ele dizendo que não existe um governo corrupto em uma sociedade que não é corrupta. Assim como você não tem uma sociedade extremamente ética que tenha um governo corrupto. Então é uma consequência um do outro. E eu acho que o mesmo se aplica a esse conceito de negócio, com o impacto social que a gente está discutindo aqui. E as empresas, acho que estão percebendo que essa realidade de desigualdade, além de ser uma grande injustiça e um grande problema social, se perde dinheiro com isso, né? Como você falou, a Ambev percebe, poxa, como é que eu vendo bebida e tem gente que não tem água? Precisa... Uma contradição, né? É uma contradição e um problema de negócios também, né? Eu acho que assim, e as empresas são CNPJs, né? As empresas são feitas por pessoas. Sim. Não existe uma empresa, um númerozinho, né? São as pessoas que trabalham lá. E acho que como o Sassá estava falando, as pessoas que estão lá se incomodam com essa realidade também. A gente tem família, a gente tem filhos, e a gente se incomoda de, poxa, ver isso quando a gente vai trabalhar e saber que tem uma criança que, assim como a minha filha, tem a mesma idade, só que não tem a mesma possibilidade, não tem um ensino, ou não tem água para beber, ou não tem água para escovar o dente. É um pouco gritante essa realidade. Então eu acho que as empresas são feitas de pessoas e as pessoas que estão lá são esses agentes, esses catalisadores de mudança também. Agora eu queria também colocar mais um ponto nesse debate, que é a importância da diversidade nessa transição para um negócio mais social. Muitas vezes empresas e executivos também vivem em bolhas, né? E não percebem a realidade de outras pessoas. Eu vejo, por exemplo, nessa área de negócios sociais, muitas mulheres participando, né? Qual que é a importância da diversidade nesse processo? Eu diria que não só a diversidade, mas realmente você quebrar os muros e conhecer outras realidades mesmo, além do seu bairro ou da sua empresa, porque através desse outro olhar, dessa outra vivência, isso desperta vontades que antes você não via, assim, e na verdade é importante você ir conhecer uma realidade muito diferente da sua, para olhar para aquela realidade e entender como você genuinamente consegue fazer algo para aquela, enfim, seja no caso do Diama, né, para essas comunidades que hoje, que agora conseguem receber água potável, mas antes não tinham, enfim, que situação é essa? Mas também com um olhar de igual para igual, e não de um olhar, eu sei, e agora eu vou te ajudar. Esse é o risco que eu acho, na verdade, de quando você começa a construir um negócio social, de dizer, só porque então eu estou partindo de um pressuposto que eu vou resolver um problema social, ele já é bom. E, na verdade, não. Você realmente tem que olhar a pessoa que vai ser impactada, a comunidade que vai ser impactada, como você olha, de novo, como qualquer outro negócio, de igual para igual, aprender muito, envolver muito na criação da própria solução. Então, para mim, o desafio é realmente trazer um olhar de igual para igual de todas as realidades. Então vai além da diversidade, na verdade, sabe? É um olhar em que você realmente traz o outro e não se enxerga como uma pessoa que sabe mais para resolver aquele problema. Posso fazer uma contribuição em cima disso? Estava falando, eu me lembrei. E acho que é um exemplo prático, até para outras empresas que estejam pensando em fazer negócios sociais, uma coisa que pode ajudar, né? Quando a gente pensou no lançamento da água, AMA, a gente falou, poxa, é uma água que tem um propósito social, esse é o seu diferencial. E a gente voltou com esse aprendizado muito puxado pelo pessoal do Yunus, de que não, é um produto que está sendo colocado no mercado à venda. Então eu tenho que ter um super cuidado com a embalagem para ela ser boa, eu tenho que ter um cuidado com o líquido, tem que ser uma água mineral, no caso da água específico, né, um pH equilibrado, uma baixa taxa de sódio. Então, assim, não é que eu vou, só por ele ser um produto que reverte 100% do lucro, as pessoas vão querer comprar aquilo. Não, ele tem que também entregar como líquido, como produto em si.
Então, eu acho que essa é uma preocupação importante. E eu concordo também, a questão de que você tem diferentes olhares, a questão da diversidade pode ajudar, sim, porque você tem uma pessoa que tem uma experiência em uma determinada área, às vezes tem uma pessoa que tem experiência em outra e tem uma visão diferente, ou às vezes é um homem e uma mulher pensam diferentes, pela orientação sexual pensam diferentes. Então, eu acho que a diversidade ela ajuda porque as pessoas, elas são diferentes, elas pensam diferentes e elas agregam de forma diferente, consequentemente. A GIC, vocês já têm uma ideia bem individualizada, né, da educação. Assim, eu aprendi, né, trabalhando com inovação, que você ter, acho que duas coisas. Você ter diversidade de opiniões de verdade, porque às vezes é difícil trabalhar com diversidade de opiniões. É mais complexo. Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho trabalhar com opiniões diferentes, porque você tem que lidar com conflito, que é inerente a esse processo. Mas assim, ter as pessoas se sentirem à vontade de realmente dizerem aquilo que elas pensam, e essas pessoas virem de lugares diferentes, para mim é muito óbvio que a solução final, ela é infinitamente melhor. Né? Você contemplar, você ter um processo, e acho que aí um pouco da arte de conseguir encontrar um processo que você consiga capturar essas opiniões diferentes e isso se materializar no que você oferece. Acho que isso é um aprendizado para nós que foi gigante, e eu vejo, sem isso você não consegue fazer inovação. E o outro ponto, que é essa proximidade do usuário, né, que eu acho que isso é muito característico do empreendedor, né? O empreendedor, ele é muito vaidoso, né? Porque ele acha que porque ele teve a ideia, ele é o dono da verdade. E o risco é o empreendedor se apaixonar pela solução que ele tem na cabeça dele, né? Sem saber se aquela solução é a que vai resolver o problema do usuário. Perfeito. Então a gente brinca muito que o empreendedor, ele tem que se apaixonar pelo problema. Exato. Que ele quer resolver. E a gente brinca que o problema é escrito a caneta, a tinta, e a solução é a lápis, porque ela vai mudar, ela vai evoluir. E você ter esse desapego e conseguir ter empatia, de olhar o teu usuário, de conseguir entender realmente qual é o problema que ele tem, e aí, a partir daí, usar os recursos que você tem à disposição para criar a melhor solução possível, isso é fundamental. E eu falo a melhor solução possível porque acho que também uma coisa que eu observo muito é que a gente, muitas vezes, produtos que são vendidos para classes sociais e econômicas mais baixas tendem a ter uma qualidade não tão boa. Até por uma questão de diferenciação de mercado, né? Se você vai cobrar mais com um produto, ele tem que ser um produto melhor. Senão ninguém compraria o produto mais caro. E em educação também é verdade. E esse é um grande problema. Porque quem já tem menos condição tem acesso a um produto pior. Então acho que o parte desse desafio de resolver um problema social é como é que você consegue gerenciar os recursos que você tem para conseguir gerar sim uma solução de muita qualidade a um baixo custo, e você consiga distribuir, criar um sistema de distribuição para que realmente consiga chegar nessas pessoas que mais precisam dentro de uma lógica de negócio que seja sustentável, porque senão o negócio não para de pé. Perfeito. Legal, bom, estamos acabando nosso tempo aqui. Queria só, de forma resumida, para a gente finalizar aqui, a gente falou em propósito, né? Como é que você busca o seu propósito? Como é que é isso? Para mim, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para isso, porque a minha busca por propósito foi tão complicada. Se eu te disser que não é verdade que já existia uma visão muito clara, eu acredito muito em experimentar, sabe, em testar. Eu acho que eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa em educação. Eu fui professor durante a faculdade, foi assim que eu me sustentei. E eu tive esse sonho, mas assim, eu não tinha uma visão muito clara, e foi um processo muito difícil para mim de conseguir me desapegar à vida que eu tinha trabalhando no mercado financeiro, né? Quanto mais você fica, mais difícil é de sair. E ter coragem de dar esse salto, de mudar, de abrir mão de muitas coisas que aquela vida me trazia para conseguir
colocar esse sonho, esse propósito em prática. Foi assim uma busca interna e muito de experimentando e vendo o que realmente eu sentia em relação àquilo. Legal. Evelyn, como é que você encontra o seu propósito? Para mim o propósito para mim é como um farol ali que vai me guiando para o que eu faço da minha vida, no meu trabalho, na minha vida pessoal. E trabalhar com negócios sociais, para mim, eu consigo trabalhar com duas grandes paixões. Uma é estar muito próximo das pessoas mesmo, ouvindo as suas histórias, entendendo os seus problemas, e aí buscar soluções para resolver. E o caráter da inovação. Isso, para mim, foi uma grande descoberta quando eu, há 3 anos, comecei a trabalhar com negócios sociais, que, na verdade, foi uma quebra de paradigma próprio, assim, o quanto realmente você precisa ser muito inovador para resolver um problema social que precisa ser acessível no preço, enfim, na produção, na logística, e precisa ser o melhor produto ou serviço que você já desenvolveu na vida. Então, inovação, para mim, também é aí um gás dentro do meu propósito de vida. Legal. Carla? Eu acho que é brilho no olho, assim, é muito pessoal, né? Cada um tem o seu, e aquela coisa que você faz que você perde a noção do tempo e que você tá lá, mergulha e realmente aquilo te faz feliz. Eu acho que o propósito é isso, aquilo que te faz feliz e que tem brilho no olho. Legal. Legal. Bom, isso foi Dinheiro e Sustentabilidade. Nos vemos no próximo programa. Obrigado.